Quando nós iniciamos o nosso curso de economia, nós havíamos dito para você que, na verdade, nós tínhamos duas grandes situações em macroeconomia. A primeira, que nós estamos considerando o curto prazo, e a segunda, o longo e o muito longo prazo. O longo prazo e o muito longo prazo dizem respeito à teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico. Quando nós estamos falando de uma teoria do crescimento, nós estamos falando de um crescimento do produto. E aí eu quero te lembrar que nem sempre esse produto está sendo equitativamente distribuído pelo conjunto da população. O que, na verdade, significa dizer que muitas vezes nós teremos um PIB per capita que é desproporcional à renda real da maioria da população. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes eu tenho uma situação em que um conjunto relativamente pequeno de pessoas abocanha a maior participação na renda nacional, enquanto que um número pequeno de pessoas abocanha uma quantidade menor da renda nacional. Se é assim, isso deu origem ao nosso país a uma teoria que foi cunhada, né, lá na década de 70 e 80, conhecida como teoria do bolo, atribuída ao ministro Delfim Neto, que ele nega, que vai dizer que primeiro eu preciso fazer crescer o bolo para depois promover a sua repartição mais equitativa. Embora nós saibamos que existem alguns economistas que vão nos dizer que existe, na verdade, uma convergência, ou seja, né, na verdade os clássicos vão nos afirmar que se os países tiverem os mesmos parâmetros de crescimento e de desenvolvimento econômico, a tendência é de uma convergência, né, para os mesmos níveis em termos futuros. Na verdade, a gente vai poder observar que isso também é discutido dentro da economia como algo não tão válido, pelo menos não tão mecânico, quanto se observou dentro do passado. Nós estamos, então, agora iniciando, né, o conhecimento a respeito das teorias de longo prazo ou de muito longo prazo. Ou seja, quais são os fatores que são determinantes para que determinados países sejam, né, mais desenvolvidos e com maior crescimento econômico e outros não. Se nós pudéssemos fazer um parâmetro para você, nós poderíamos pegar o PIB americano, não somente em termos de crescimento, mas de desenvolvimento econômico, repartição da renda, e, na verdade, o PIB de Gana na África. Vai ficar muito claro para você que desde o século XIX até o século XXI, né, o produto de Gana praticamente não variou, enquanto que, na verdade, o produto dos Estados Unidos cresceu astronomicamente. A pergunta que a gente vai se fazer é, por quê? Na verdade, nós temos um conjunto de elementos, e nós vamos tentar investigá-lo, cada um deles, e qual é a importância deles nessa teoria do crescimento em longo prazo. Nós poderíamos citar, por exemplo, o acúmulo, né, de capital, na formação bruta de capital fixo e também na variação de estoques. Nós poderíamos citar o crescimento demográfico, crescimento populacional. Poderíamos citar ainda para você a relação capital-trabalho. Poderíamos citar para você a qualificação dessa mão de obra. Enfim, nós podemos coordenar uma série de variáveis para poder entender por que determinados países crescem mais e outros crescem menos. Para a gente entender essa questão, vamos lá para o nosso quadro e vamos analisar todas as variáveis e o histórico das teorias de crescimento até chegar lá ao modelo de Solon. Ok? Vamos lá então. Eu quero recordar com você que nós estamos falando a respeito do modelo de crescimento de longo prazo ou de muito longo prazo. Lembrando sempre que a teoria do crescimento econômico está dividido em duas classes de modelos. A primeira é formada por modelos de crescimento que nós chamamos de exógeno, ou seja, externo, cujos trabalhos pioneiros foram desenvolvidos por Herald e Domar. Obviamente baseados na macroeconomia de curto prazo de John Maynard Keynes. Eles buscaram, então, construir os chamados princípios dinâmicos fundamentais na análise de crescimento de longo prazo e, obviamente, as condições que levam àquilo que nós chamamos de estado estacionário. Se é assim, nessa classe, destaca-se também o importante trabalho desenvolvido por Solon, 1956, que contribuiu para o desenvolvimento da teoria do crescimento econômico,
onde o progresso tecnológico é comumente conhecido como incrementador do trabalho. Ou seja, na verdade, a variável mais importante para Solon seria, né, o acréscimo de tecnologia e não simplesmente o acréscimo, né, de capital em relação ao trabalho. Para o mesmo, no longo prazo, os países crescem à mesma taxa de crescimento de progresso tecnológico. As mudanças na política econômica aumentam temporariamente a taxa de crescimento em uma dada economia, porém, não tendo efeitos sobre a trajetória de crescimento econômico de longo prazo. A segunda classe, né, é formada por modelos de crescimento endógeno, portanto, que vai levar fatores, né, considerados internos. Eles ganham força a partir da década de 80, com os trabalhos de Homer e de Lucas, que buscaram o entendimento das forças econômicas que estão por trás do progresso tecnológico. Esses modelos de crescimento econômico serviram de base para a formação de novas pesquisas teóricas e empíricas, com destaque para os trabalhos desenvolvidos por Barro, Sala e Martin, que destacaram o importante papel dos gastos governamentais no processo de crescimento econômico, na geração de externalidades positivas, tanto para produtores quanto para consumidores. Vamos, então, começar a compreender, né, o modelo que nós chamamos de neoclássico de crescimento de Solon. Ora, vamos lá. O modelo de crescimento desenvolvido por Solon enfoca 4 variáveis. A primeira dessas variáveis, o produto. A segunda, o capital. A terceira, o trabalho. E o conhecimento ou trabalho efetivo, né, tido aí como A. Esse conhecimento também poderia ser tratado como tecnologia. Destacando-se, né, que em qualquer ponto do tempo, a economia tem as mesmas quantidades de capital e de trabalho, e essas são combinadas para gerar o produto, a função de produção do modelo com progresso tecnológico toma a seguinte configuração. Então, vamos lá, né, para a demonstração. Nós teremos, então, que o produto, obviamente, né, em função do tempo, será, na verdade, função do capital em relação ao trabalho, do acréscimo tecnológico em função do tempo e do trabalho em função do tempo, onde, né, portanto, T denota a questão do tempo. Se é assim, nós podemos, então, afirmar para você que, ao verificar 2 características dessa função de produção, primeira, o tempo não entra na função diretamente, mas somente através de capital, de trabalho e de tecnologia. E a segunda é que o produto somente se modifica ao longo do tempo se os insumos se elevarem dentro da produção. Sendo assim, podemos destacar que a, ou seja, a tecnologia, o conhecimento, entra na função de produção multiplicado por L, que é, na verdade, o trabalho, onde a relação, né, tecnologia-trabalho refere-se ao trabalho efetivo. O progresso tecnológico que entra no modelo é comumente conhecido como incrementador de trabalho, ou ainda herald neutro. Ora, nós estamos falando, na verdade, que um acréscimo de tecnologia, ou seja, um crescimento de A em função de L, portanto, da função trabalho, permite que se aumente de maneira significativamente a produtividade do trabalhador. Ou seja, na verdade, aquilo que nós estamos falando de trabalho efetivo é, na verdade, uma função de A em função de L, ou seja, de tecnologia em relação ao trabalhador. Sendo assim, quais são as principais hipóteses desse modelo?
a função de produção apresenta retorno constante de escala. Nós vamos verificar que isso nem sempre é verdadeiro. Ao dobrar as quantidades de capital e trabalho efetivo, nós dobramos a quantidade do produto, ou seja, dos bens produzidos no tempo T. Multiplicando ambos os argumentos da função de produção por uma constante positiva, que na verdade será, o retorno constante de escala, o produto também fica multiplicado por esse mesmo fator. Daí, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Na verdade, em função do capital em relação ao consumo, nós teremos de um outro lado a função tecnologia em função do trabalho, e aí nós teremos uma situação que será, na verdade, essa produtividade ou esse retorno constante de escala em função de capital, variação tecnológica em função de trabalho, considerando aqui sempre ser maior ou igual que zero. A hipótese de retornos constantes de escala nos permite, então, trabalhar com uma função de produção na forma intensiva, fazendo com que C igual a 1 dividido por variação tecnológica e de trabalho, e na equação 1.7 nós teremos a equação 1.8. F se dará em função de capital dividido por variação tecnológica e trabalho, que na verdade será igual a 1 dividido por variação de tecnologia em função de trabalho, função, portanto, de capital e de tecnologia, trabalho. Ora, se nós sabemos que K dividido por AL representa a quantidade de capital por unidade efetiva de trabalho, e que F em função de KL dividido por AL é o produto por unidade efetiva do trabalho, define-se, portanto, que K é igual a K, ou seja, produtividade individual é igual a capital dividido por avanço tecnológico em função do trabalho, e Y, ou seja, renda per capita, será, na verdade, a renda dividido pelo trabalho em função da tecnologia. Logo, reescrevendo 1.8, nós temos que renda per capita é em função de capital. O produto por unidade efetiva de trabalho será, sim, uma função do capital por unidade efetiva de trabalho. Ora, a economia é fechada, de modo que a poupança é igual ao investimento, e aí você se recorda, que poupança será igual a investimento, tranquilo? I é igual a S. Considerando ainda que há um grande número de empresas, ficando subentendido a hipótese de uma concorrência perfeita, ou seja, ninguém é capaz de interferir no preço e na quantidade de equilíbrio, dado que eu tenho um grande número de empresas que são ofertantes e um grande número de consumidores. A taxa de poupança S é definida exogenamente e é constante, e o capital se deprecia a uma taxa exógena e constante, maior que zero, em cada período de tempo. Considerando-se essas questões, o produto marginal do capital é positivo, mas este declina na medida em que o estoque de capital efetivo aumenta ao longo do tempo, satisfazendo assim as chamadas condições de nada. Ou seja, na verdade, nós teremos uma situação em que K em função de zero, função de K, infinito, nós teremos uma função de K infinito em função de F', que é igual a zero. Estas condições nos dizem o quê? Que o produto marginal do capital é muito maior quando o estoque de capital é suficientemente menor, e suficientemente menor quando o estoque de capital é maior. Ora, nós chegamos então à nossa equação final. E assim, nós temos uma situação em que K, tudo bem, será em função de capital dividido pelo tempo. Ora, se essa questão é verdadeira, nós vamos discutir então na nossa próxima aula quais são os fatores agora considerados endógenos e não exógenos, portanto, tirando aí a teoria clássica e partindo dos trabalhos da década de 80, que são determinantes para o crescimento de longo prazo. Ok?
Forte abraço e até lá!